Hoje vamos falar sobre o 16º capítulo do livro The Study of Ethnomusicology, do autor Bruno Nettel. O 16º capítulo é intitulado Música e aquele todo complexo. Música na cultura. O capítulo começa com a pergunta principal: o que é a cultura e de que forma está ligada à música? Bruno Nettel começa por apresentar 3 citações de 3 etnomusicólogos: Alan Merriam, Charles Ziger e John Blacking. Todos eles são músicos performers, além de musicólogos ou antropólogos. Alan Merriam escreveu que todas as pessoas, independentemente da cultura, têm de ter a possibilidade de colocar a sua música firmemente no contexto da totalidade das suas crenças, experiências e atividades, porque sem essas ligações a música não poderá existir. Charles Ziger, por sua vez, disse que os verdadeiros objetivos da musicologia eram o avanço do conhecimento sobre a música e da música, como também o lugar e função da música na cultura humana. O terceiro musicólogo, John Blacking, afirmou, no fim do seu livro mais influente, que, num mundo como o nosso, é necessário entender porque um madrigal de Gesualdo, ou uma paixão de Bach, uma melodia de cítara indiana ou uma canção africana, uma ópera cantonesa ou ainda uma sinfonia de Mozart, Beethoven e Mahler são profundamente necessários para a sobrevivência humana. A importância da relação entre a música e a cultura é clara e aceita por todos os etnomusicólogos. Houve, no entanto, durante bastante tempo, uma rivalidade entre eles devido ao facto de uns acharem que os outros não davam importância ao conhecimento da cultura, no sentido antropológico, e os outros acharem que a essência das técnicas musicais não eram entendidas. Porém, a relação entre música e cultura depende da perspectiva que cada um tem da cultura e da música, separadas ou juntas. Bruno Nettel propõe então que se considere em primeiro lugar a definição de cultura. A cultura sempre foi um ponto muito debatido. O que é cultura? Como é que a definimos? Em 1871, Sir Edward Burnett Tylor, antropólogo britânico, escreveu na sua influente obra Primitive Culture a seguinte frase: a cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, a crença, a arte, a moral, a lei, os costumes ou tradições e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Uma forma de visualizar esta definição é imaginarmos uma bola de vidro composta por vários segmentos coloridos e olharmos para ela de diferentes perspectivas. Veremos sempre todas as cores, mas em configurações diferentes. A organização social, a economia, a política, a religião, as artes, a tecnologia, todas interagem e a nossa visão destes domínios e da sua relação depende da nossa origem. Podemos ainda discretizar estes domínios: conhecimento, crença e arte, as formas que a humanidade criou para interpretar o mundo. Moral, a lei e a tradição, a forma como a humanidade estabeleceu regras para nos relacionarmos entre nós. Capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, o conhecimento geral que a humanidade aprende em cada sociedade individual, ou seja, na nossa própria cultura. A definição dada por Tylor mantém-se válida e pertinente nos dias de hoje, e é da opinião de Nettel que os antropólogos, apesar de estudarem a cultura de maneiras bastante diferentes, não fogem muito desta definição. Falando da etnomusicologia, Alan Merriam afirma que esta é o estudo da música na cultura. Mais tarde, retificou esta afirmação, dizendo que a etnomusicologia é o estudo da música como cultura. Bentel Hood, um etnomusicólogo americano que foi o criador do Departamento de Etnomusicologia na Universidade da Califórnia, a UCLA, defende, por sua vez, que estas definições propostas por Merriam não contemplam a relação que têm com o seu contexto cultural. Bentel foi criador da bimusicalidade, ou bimusicality em inglês. A ideia de que um dos métodos fundamentais de investigação da etnomusicologia é a aprendizagem da prática e teoria musical das culturas que estão a ser estudadas.
Vamos agora perceber melhor as diferenças entre estas três perspectivas de relação músico-cultural. A abordagem mais usada no período antes de 1975, melhor rotulada como música no seu contexto cultural, pode ser encarada com os seguintes exemplos. A pesquisa de campo feita em Delhi, na Índia, onde se estuda e pratica intensamente o tabla, que são instrumentos de percussão indianos compostos por 2 pequenos tambores. Como também aprender o máximo sobre a cultura da Índia, tentando abordar o seu trabalho de uma forma sensível aos valores culturais indianos. Outro exemplo de música no seu contexto cultural pode ser a recolha de músicas folclóricas ou tradicionais, gravadas em campo, tentando perceber para cada música onde é normalmente cantada e porquê, assim como a opinião de quem a vai cantar. Estudar música na cultura implica uma visão holística da cultura como unidade orgânica, atribuindo descritivamente à música um papel unitário, verificado em pesquisa de campo. A abordagem denominada música como cultura desenvolve a abordagem anterior, pegando uma teoria da natureza da cultura e aplicando-a à música. Cada um destes 3 métodos tem uma base teórica. Se música no contexto cultural for musicologia padrão, o estudo da música na cultura pode ser feito com métodos convencionais de história e etnografia, enquanto o estudo da música como cultura é uma especialidade antropológica. Em 1988, Anthony Seeger, um celebrado etnomusicólogo, fez a distinção entre antropologia da música e antropologia musical, como outras formas de ver a relação entre a música e a cultura. A antropologia da música sugere que o complexo cultural inclui o domínio da música, fortemente afetado pelos outros domínios. A antropologia musical também analisa o complexo musical, mas acrescenta a crença de que a música é uma força que influencia e dirige a cultura como um todo, como fazem os outros domínios. O autor, Nettle, ilustra os 3 tipos de relação música-cultura referidos, usando o seu trabalho de campo no Irão, mostrando o tipo de informação que se obteria numa incursão inicial da vida musical no Teherão, por volta de 1968. No Irão, a música clássica é tocada em concertos, jardins e festas e pequenas reuniões de homens. Os músicos têm um baixo estatuto e fazem parte, por vezes, de minorias. A música folclórica, que em persa se chama Musikiye Mahalli, que significa música regional, na zona rural do Irão é tocada por especialistas, cada um dedicado a um repertório e um tipo de ocasião social, como os casamentos. Poderíamos considerar ainda o nome dos instrumentos, como são feitos, quem os possui, falar sobre os modos da música persa e como estão em acordo com determinadas características, como a agressividade, o afeto, a contemplação, aprender como o povo iraniano aprende música, mostrando a produção, execução e experiência da música. Tudo isto são perspectivas sobre a música no seu contexto cultural. Se quisermos usar a perspectiva da música na cultura, teremos outra visão e outro sabor, como diz Nettle. Veremos que ouvir música é uma atividade que ocupa muito do tempo do povo iraniano, mas que as pessoas se sentem culpadas por fazê-lo e negam-no. Também ficamos a saber o que sentem os iranianos tradicionais e os ocidentalizados em relação à música. Aprenderemos também sobre o ensino da música, comparado com o ensino de outras habilidades. Por fim, falando do estudo da música como cultura, teríamos que ter uma perspectiva geral da cultura iraniana, a bola de vidro de que falámos anteriormente, e mostrar como a música engloba a sua estrutura e caráter. Através da música, poderíamos então identificar valores centrais à sociedade iraniana, como a hierarquia ou o individualismo, e mostrar como estes são refletidos na concepção musical, no seu comportamento e na sua sonoridade. Poderá ainda ser aparente como a atitude ambivalente em relação à música afeta a vida social e as suas cerimónias. Vamos agora fazer uma síntese da história da etnomusicologia, falando de alguns antropólogos e musicólogos importantes. Qual é a função do conceito de cultura na etnomusicologia?
Os historiadores da música têm sempre tido em consideração a cultura como fundamental, embora não sendo sistemáticos na sua descrição, mesmo com o surgimento da nova musicologia. Podemos começar pelo historiador musical Charles Burney, que escreveu a obra General History of Music entre 1776 e 1789, que se assemelha mais a uma história social que dá alguma ênfase à música. Em 1862, o historiador August Wilhelm Ambros, que foi a primeira pessoa a trabalhar numa universidade na área da musicologia, escreveu o livro Geschichte der Musik, uma obra académica que fala sobre a história cultural com especial atenção para a música. No final do século XIX, Guido Adler desenvolveu o campo da musicologia e é considerado um dos seus fundadores. Escreveu a obra Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, que traduzido para português significa âmbito, método e objetivo da musicologia ou ciência musical. Em alemão, Musikwissenschaft é a ciência da música. Neste artigo, Adler fala diretamente sobre o estudo da música e do estilo musical, e está sempre implícito o estudo da música na cultura. Este foi o primeiro artigo de um periódico profissional dedicado à musicologia e editado pelo mesmo autor, cujo segundo artigo, publicado, falava principalmente sobre o canto dos Vedas indianos, ou conhecidos como mantras. Neste segundo artigo fazia também uma crítica ao trabalho do sânscritista William Jones, crítica essa feita sobre o contexto cultural da música. Na mudança do século, muitos musicólogos concentram-se no estudo concreto da música, mais ou menos separada do seu contexto cultural. Porém, alguns dos académicos mais proeminentes mantiveram o foco no contexto cultural, como por exemplo Alfred Einstein, não confundir com o Albert Einstein, o famoso físico da teoria da relatividade. Alfred Einstein, no seu livro Music in the Romantic Era, dedicou os primeiros 6 capítulos ao lugar da música na cultura do século XIX. Walter Weora, em 1965, escreve The Four Ages of Music, em que tenta enquadrar a história da música em 4 períodos, e fala usando uma tipologia cultural. Georg Knepler, em 1961, escreveu Musikgeschichte des 19. Jahrhundert, onde fala da música do século XIX através da interpretação de eventos musicais à luz de uma visão marxista da cultura e da história. Entre 1960 e 1980, a filologia e aspectos musicais da história da música estiveram em evidência, através de autores como Karl Dahlhaus e Hans Heinrich Engelbrecht, que ligaram a música ao seu contexto cultural. No final do século XX, a literatura começou a focar-se mais na relação entre a música e a cultura. Tomlinson, em 1993, estuda a ligação entre música, cosmologia e magia na Itália durante o século XVI. McClary, em 1991, observa o papel das mulheres e a sua representação na cultura europeia, através da música clássica. No capítulo seguinte, o autor fala de abordagens que se podem fazer à antropologia da música. E começa por dizer que, desde 1950, que a perspectiva da cultura tem vindo a alterar-se de algo estático para algo que está em mudança. Em 1985, a literatura assume que a mudança é inerente à cultura. A questão principal do autor é: como podemos entender uma cultura de forma a poder descrevê-la sucintamente? São 5 as abordagens descritas pelo autor, ligadas às definições de música na cultura e música como cultura, anteriormente descritas como parte da contínua, mas tripartida relação da música com a cultura. São abordagens normalmente utilizadas pelos etnomusicólogos. A abordagem enumerativa, a abordagem funcionalista ou estrutural funcionalista, a abordagem funcional nuclear, uma abordagem centrada nas relações que partem de um princípio cultural dominante e uma abordagem dinâmica em função das mudanças socioeconómicas. Vamos começar então por falar e elaborar sobre a abordagem enumerativa. A cultura consiste num grande número de componentes relacionados, mas semi-independentes. São exemplo
destas componentes a política, a religião, a economia, e cada qual pode ser ainda subdividido. Esta abordagem advém do antropólogo Franz Boas e seus seguidores, e o seu objetivo é estudar cada cultura e os seus componentes individualmente, sem conhecimento prévio do seu funcionamento. Aplicada à música, teria que se enumerar os componentes que envolvem conceito musical, comportamento musical e som musical. O autor aplica esta abordagem à tribo dos índios Blackfoot, indicando que existem vários acontecimentos onde se pode escutar música. Por exemplo, em Powwow, que é uma grande celebração intertribal que ocorre no verão, ou então pode-se ouvir música nos jogos de apostas, pequenos bailes, concursos de beleza, concertos para turistas ou reconstrução de rituais religiosos e sociais antigos. Os interesses musicais estão relacionados com a divisão do povo em linhagens de sangue puro ou cruzamentos de linhagens. O autor indica que existem, ou existiam, em 1985, que foi a data do estudo feito, 100 homens conhecidos como cantores, que atuam frequentemente e estão divididos numa dúzia de grupos chamados drums, em português, tambores. Mas existe outra dúzia de homens que conhecem canções cerimoniais antigas que já não são cantadas. Cada cantor conhece à volta de 100 a 200 canções. Esta descrição individualística dos componentes musicais teve primeiro a designação de etnografia musical e mais tarde passou a ser etnologia. O grande problema deste tipo de abordagem é conseguir organizar uma quantidade tão grande de bocados de informação. A segunda abordagem proposta para o estudo da antropologia da música é a abordagem funcionalista ou estrutural funcionalista. Esta abordagem permite inquirir o que é que a música faz, de que forma contribui para o complexo papel da cultura. Segundo Alfred Reginald Radcliffe Brown, parte do princípio que a música tem uma função específica na cultura, assim como um órgão específico do nosso corpo que tem uma função principal e outras secundárias. Esta abordagem está mais relacionada com a música na cultura. Para os etnomusicólogos, a ideia de que em cada sociedade a música tem uma função importante e distinta é bastante atrativa. Por exemplo, na cultura ocidental, a função principal está, de alguma maneira, relacionada com o entretenimento. Entre a tribo dos índios Blackfoot, parece ter relação com os comportamentos ritualistas. Já entre o povo dos Irkala, está relacionada com a enculturação. Nas castas superiores hindus, pode ser uma forma de conectar valores religiosos e o cotidiano, e para o povo Havasupai, de afastar os perigos da escuridão e manter os valores na sociedade. Para o autor, nesta abordagem estrutural funcionalista, a diversidade do comportamento humano é mais fácil de perceber e analisar do que a sua totalidade. Passando agora para a terceira abordagem, a abordagem funcional nuclear, também é uma abordagem funcional, e pressupõe que existe um núcleo ou um centro para cada cultura, um conjunto de ideias cuja natureza determina o caráter dos outros domínios. São exemplos o controle de energia, a tecnologia, a estrutura social e a ideologia ou o conjunto de valores dessa cultura. No entanto, não há muito a dizer sobre a forma como o controle de energia inevitavelmente é acompanhado de uma cultura musical. Adicionar tecnologia permite-nos, por exemplo, falar do desenvolvimento dos instrumentos musicais. A existência de ferramentas de pedra permite o desenvolvimento de flautas de osso e arcos musicais. A invenção da olaria trouxe consigo os tímpanos e os tambores percutidos de argila, e o desenvolvimento da metalurgia tornou possível a construção de gongos de metal. A tecnologia industrial moderna providencia a criação de instrumentos altamente padronizados. Para além dos instrumentos, o desenvolvimento de uma arquitetura cada vez mais complexa dá-nos teatros e salas de concertos, aparelhos tecnológicos musicais e a possibilidade de uma reprodução precisa e inalterada de performances, ou conhecidas como gravações, entre centenas de outros exemplos. De forma a estabelecer uma clara estrutura para o estudo da música na cultura, a cultura centralizada como um núcleo pode ser ainda mais expandida de forma a incluir certos valores fundamentais ou uma ideologia.
Como tal, estes podem fornecer as mais frutíferas oportunidades de estudar com detalhe a relação entre natureza cultural e social e a natureza do estilo musical, conceito e o seu comportamento. Ruth Benedict, uma importante antropóloga americana, sugeriu formas de caracterizar a cultura que expressam uma relação entre o núcleo cultural e o estilo e comportamento musicais. O autor ilustra essas ideias, dando como exemplo a cultura da música clássica persa. Esta está organizada em grupos de peças denominadas por gushé, que fazem parte de um conjunto maior intitulado radif. Estas peças estão intimamente ligadas com a estrutura social, política e religiosa da cultura iraniana, refletindo uma hierarquia na música. Demonstram também o individualismo como característica dominante devido à importância da improvisação e o prestígio a ela associado. Passando agora para a quarta abordagem, que é uma abordagem centrada nas relações que partem de um princípio cultural dominante. O que é que isto significa? Significa que existe uma linha que interliga o núcleo cultural, portanto aquele centro cultural de que falámos anteriormente, ao conceito musical, depois passando para o comportamento musical e finalmente para a sonoridade musical. Todos estes conceitos estão claramente relacionados, mas são difíceis de definir. Por exemplo, a cultura islâmica dá relativamente baixo valor à música, por vezes, teoricamente, até a proíbem. O resultado deste comportamento origina um baixo estatuto social dos músicos profissionais e um estatuto mais elevado aos músicos amadores, que são considerados mais livres. Este fenómeno faz com que a improvisação seja o comportamento musical de maior prestígio e centralidade cultural. Ou seja, o estilo e a sonoridade musical são o resultado de escolhas musicais baseadas essencialmente num sistema musical de improvisação. A improvisação representa uma maior liberdade e não uma coisa estrita como a música clássica profissional. Passando finalmente para a quinta abordagem à antropologia da música, que é a abordagem dinâmica em função das mudanças socioeconómicas. Nesta abordagem vemos a música e a vida musical como um resultado e até mesmo uma reflexão das relações de vários fatores sociais, como o género, maiorias e minorias, classes sociais, resultam sempre em distribuições desiguais de poder na política, na economia e até mesmo na religião. Nesta abordagem, a música ilustra essas desigualdades de poder. Por exemplo, a superioridade da sociedade anglo-americana forçou a eliminação do diverso repertório nativo-americano. Outro exemplo, o domínio masculino na sociedade ocidental acabou por desviar a atenção das mulheres compositoras. Só ouvimos falar de homens compositores, mas o papel das mulheres compositoras é sempre muito ofuscado e mesmo, se pensarmos bem, não sabemos o nome de muitas compositoras femininas. Em certas sociedades asiáticas, outro exemplo, a música vista como desejável, mas como uma parte poluente da cultura, é ostracizada para as subculturas de baixo estatuto e prestígio social, que acabaram por ser consideradas culpadas por estarem de alguma forma envolvidas no meio musical. É um pouco estranho, mas pelos vistos é a realidade. Para terminar este capítulo sobre a relação que a música tem com a cultura, Bruno Nettel fala sobre algumas discussões pertinentes na comunidade etnomusicóloga. E ele diz que se os etnomusicólogos concordam que a compreensão da música na e como cultura é central para alcançar os seus objetivos, então quais são os temas que são a base das suas discussões? A maioria destas questões não são abordadas neste capítulo, no entanto, o autor sugere, através da sua perspectiva mais ampla e histórica da relação música-cultura, 3 questões importantes relacionadas com este capítulo. Cada uma delas tem sido explicitamente tema de debate. Ele fala da interface émica-ética, do determinismo versus funcionalismo e do conflito comparativismo e particularismo. Começando pela interface émica-ética, ele diz que é factual que podemos olhar para a cultura, para a música como cultura, do ponto de vista do membro da sociedade a ser estudada ou do ponto de vista do analista, ou seja, de dentro ou de fora da cultura.
O termo sucinto émica ética foi amplamente utilizado nos anos 70, posteriormente acabou por cair em desuso, mas a sua problemática continua a ser bastante atual. No que diz respeito ao estudo da música e da cultura, esta problemática tem uma inclinação ligeiramente diferente. Por exemplo, a tribo de índios Blackfoot defende que para eles duas canções diferentes são criadas se dois membros da tribo têm visões sobre essas mesmas canções, mesmo que estas sejam bastante semelhantes. Por sua vez, uma abordagem ética descreve os dois produtos, as duas canções, como sendo uma só e a mesma canção. Falando do determinismo versus funcionalismo, esta trata-se de dois pontos de vista de como a relação entre música e cultura pode ser analisada. Uma análise puramente funcionalista diz que o núcleo central é responsável pela natureza dos outros órgãos ou domínios, ou seja, a interação é constante e o efeito no comportamento musical é imediato. Do ponto de vista determinístico, este efeito é gradual. Podemos ter uma evolução tecnológica que afetaria a sociedade e a sua estrutura. Por sua vez, esta mudança na sociedade surtirá um efeito nas artes e na música. Estas diferenças poderiam demorar centenas de anos, ou seja, é gradual. Como por exemplo, o autor fala sobre a nova música ocidental dos anos 1970, de compositores como Webern, Cage e Stockhausen, na tentativa de ilustrar estes dois tipos de análise. Se virmos de uma forma funcionalista, podemos analisar a cultura ocidental como sendo altamente desenvolvida tecnologicamente, em particular na eletrónica, fragmentada em vários grupos sociais, em função de riqueza, etnicidade e idade, padronizada no que toca ao trabalho e aos produtos comerciais, mas menos interessada nos sistemas morais e éticos. É também uma sociedade mais consumista e detentora de um maior número de objetos pessoais. Desta forma, a nova música depende de uma tecnologia eletrónica avançada e é também produto de vários estilos musicais, por vezes pertencentes a outras culturas ou sociedades. É também uma música que tem de ser reproduzida sempre da mesma forma, ou então reproduzida de maneira exatamente oposta, tornando-se aleatória. No entanto, o compositor é sempre identificado e as obras são claramente atribuídas, ou seja, são muito individualistas. Se olharmos de uma forma determinista, o desenvolvimento da tecnologia a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e durante o restante século XX criou necessidade de um grande número de empregos especializados ou de especializações profissionais. Isto faz com que aumente o sentimento de propriedade pessoal, levando a uma sociedade ainda mais fragmentada, agravado pela comunicação instantânea que é gerada pelos mass media. Afere-se então que este tipo de cultura ocidental só poderia gerar um tipo de música igualmente fragmentado. O último ponto de debate: conflito entre comparativismo e particularismo. Este debate fala sobre a possibilidade de haver uma ou mais teorias que expliquem como funciona a relação entre música e cultura em todas as sociedades, ou cada sociedade necessitar de uma teoria específica para explicar esta relação músico-cultural. Uma das teorias foi desenvolvida por Alan Lomax em 1968 no livro Folk Song, Style and Culture. A teoria que ele desenvolveu chama-se cantométrica e procura dar uma tipologia das correlações entre os traços musicais e sociais principais das sociedades. Stephen Feld escreveu o artigo Sound Structure as Social Structure em 1984, na tentativa de escrever uma metodologia geral para encapsular as conclusões de uma sociomusicologia mais focada na perspectiva do indivíduo dentro da sociedade. A conclusão deste foi que a relação músico-cultural é muito mais complexa, mesmo dentro de pequenas sociedades indígenas. Por sua vez, Merriam, McAllister e Blacking foram os que tiveram mais sucesso com o seu uso de culturas específicas como exemplo. Existem também várias etnografias dos últimos anos que mostram o quão únicas e individuais algumas culturas são, além de mostrarem as perspectivas e metodologias utilizadas. No fim de contas, a comparação entre culturas tem tido maior sucesso da parte sonora da música do que propriamente na parte conceptual e como a música se relaciona com a cultura. Obrigado por ouvirem este vídeo/podcast. Espero que tenham gostado e percebido um pouco
mais sobre a etnomusicologia e um pouco mais sobre a história da etnomusicologia e também da relação que a música tem com a cultura. Se tiverem alguma pergunta, questão ou dúvida, podem colocar nos comentários e eu tentarei responder da melhor maneira. Obrigado.